Mateus 27:15. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Pode assentar, irmãos. Há um fato aqui muito interessante, e eu creio que todos aqui conhecem esse momento que diz respeito ao julgamento de Jesus. E nesse julgamento acontece uma coisa muito interessante. Já me deram a colinha ali, não é? O Senhor Jesus foi sumariamente condenado sem direito ao contraditório, quer dizer, defesa. Muito bom. Você já tá vendo como é que eu sei as coisas? Jesus não teve direito de defesa, mas as pessoas podiam dizer assim: então ele foi condenado? Não. Incrível, né? Na verdade, a condenação não foi ele que foi condenado. E nós vamos ver uma coisa muito interessante, porque a profecia que está aqui a respeito da humanidade, a grande profecia que está aqui a respeito da humanidade. Nós sabemos, quem conhece a Bíblia, sabe que uma das festas mais importantes do povo de Deus, uma das festas mais importantes de Israel, era a Páscoa. A Páscoa foi a primeira grande festa, né? É a primeira grande festa anual. E essa festa, ela tem um significado muito importante para o povo, porque essa festa identifica, ou o povo comemora a libertação do Egito. Então, qual o significado da Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. É uma lembrança, é uma menção ao grande feito de Deus no meio do povo, quando o tira, a travessia através do Mar Vermelho. Então, passagem, a palavra Páscoa no hebraico significa passagem, menciona esse fato. Mas na verdade essa grande festa, o senhor já falava a respeito dela. Então essa grande festa, ela comemora, quando o judeu comemorava essa festa, ele comemorava exatamente isso: Deus um dia tirou o seu povo do Egito, libertou o seu povo do Egito. Interessante que o Senhor Jesus foi preso. A pessoa diz: por coincidência? Não, nada na palavra é por coincidência. As coisas da palavra são proféticas. Durante a Páscoa, e esse seu julgamento foi durante a Páscoa. E durante a Páscoa era esse julgamento. E Pilatos então faz o seguinte: ele disse: olha, vocês são religiosos, eu até nem sou, mas ele podia ter dito isso, não é? Mas a lei de vocês diz o seguinte: durante a festa da Páscoa, se você tiver 2 presos, um
tem direito, não é? É indulto, acho que é isso, né? De ser solto, é isso. Um tem direito a ser solto. Um deles pode ser solto. Então eu tenho 2 presos, mas eu quero que o julgamento dos 2 presos seja feito por vocês que decidam. Eu tenho lá Jesus, que vocês chamam, que é chamado Cristo, está preso, e o outro é Barrabás. Então vocês vão escolher. Então a multidão estava ali e a multidão ia escolher. Quem eram, ou quais as características desses 2 estavam ali para serem julgados pela multidão? Um, que era chamado Jesus. O problema desse que era chamado Jesus, chamado Cristo, a condenação olha a condenação. Ele deu vista cego, purificou leproso, curou aleijados, mancos, ressuscitou mortos, transformou a vida de muitos. Esse era um, mas a multidão não queria esse. A multidão queria quem? A multidão queria Barrabás. Qual o benefício que Barrabás tinha feito para a sociedade? Ele tinha matado, ele era salteador, ele era criminoso, matava, ele seduzia. Era essas características de Barrabás. E Pilatos então diz: quem que vocês escolhem? Qual dos 2 vocês querem que eu solte? Porque é essa época da festa. Quem que vocês preferem? E a multidão, é claro, a maioria absoluta disse: nós preferimos que você solte Barrabás. Perfeitamente. Então, que o Cristo morra e que Barrabás seja solto. Perfeito. Meus irmãos, a história se repete. A história se repete. No mundo de hoje, nós estamos vivendo um momento de festa. Não é a Páscoa dos judeus, mas nós estamos vivendo um momento da saída também. Porque a qualquer instante a igreja vai sair. Então, esse é o momento da festa. O que nós estamos comemorando agora? É o período da graça. A graça, o Espírito Santo sendo derramado. Mas o julgamento, quem fez, não foi Jesus que foi julgado, foi a própria humanidade que ali assumiu o seu julgamento. É o homem, ele que se põe para ser julgado. Por quê? Porque é o direito a ele que Deus dá, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Então, o que Deus está fazendo nessa hora? Vocês têm 2 escolhas. 2 escolhas. O que você prefere que seja solto? O que você prefere junto de você? O que você prefere na sua casa? Ah, não, Jesus não, porque Jesus vai proibir isso, vai proibir aquilo. Jesus não proíbe nada. Ah, não, eu não quero negócio de Jesus, porque tudo de Jesus é difícil. Então, eu não quero esse negócio, não, porque negócio de Bíblia, porque negócio de religião, não estamos falando de religião. Bíblia é assim, porque é a palavra. Não estamos colocando em você um rótulo de religião, mas nós estamos perguntando, e aquilo que não sou eu quem pergunta, a palavra pergunta, o Espírito Santo pergunta: o que você prefere nessa hora na sua vida? Jesus, dentro da sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, é Ele como libertador, como amigo, como aquele que consola, como aquele que dá vida, como aquele que dá, não tira, Ele sempre dá, e Ele dá em abundância. É isso que você prefere? Não, eu não o quero. Então você prefere quem? O salteador? Ele vai entrar na sua casa. Ele veio para matar, roubar, destruir. É isso que ele veio fazer. Veio fazer na vida do seu filho, para levá-lo para as drogas, para a miséria, para o mundo. Ele veio na sua casa para tirar a paz sua, da sua família. Ele veio para criar desajuste. É isso, ele veio seduzir.
ele veio criar esse problema dentro do seu lar. Por quê? Porque você fez uma opção. E Pilatos perguntou: o que você quer? E Pilatos olhou para Jesus: você não vai dizer nada não? Jesus: não vai se defender. Por quê? Porque ele sabia que não era ele que estava sendo condenado, mas era a multidão ali que estava sendo condenada. E quando ele estava caminhando para a cruz, as mulheres que o serviam, que estavam com ele, choravam. E ele disse: se vocês estão chorando por mim, não chorem por mim, chorai por vós, chorai por vossos filhos. Então quando o homem ele faz a opção que não é Jesus na sua vida, ele chora. Não precisa chorar por Jesus não, não precisa ficar com pena de Jesus não. Jesus está na glória, Jesus é Senhor, Jesus está aqui em espírito, ele não precisa de ninguém para defender. Nós é que precisamos dele na nossa vida, porque se ele não estiver na nossa vida, o outro vai estar, porque não existe mais de uma opção, só existem duas. Você escolhe um ou outro. Eu não quero saber desse negócio de igreja, eu quero saber desse negócio de Bíblia, eu quero viver a minha vida. Engano. Quando você diz isso, você fez uma opção. Você fez uma opção. Porque a palavra de Pilatos foi clara. A palavra foi clara. O que você quer? O que vocês querem? Cristo? Pelo que eu sei, a casa que ele entrava havia um milagre. Por onde ele passava, as pessoas eram curadas. Quando ele abria sua boca para falar, era uma palavra maravilhosa. Todos queriam ouvi-lo. Quando ele chegava numa casa que havia um morto, aquela morte era transformada em vida. Ao cego era dado visão, vista. Ao leproso era purificado. O coxo andava. Então é esse que vocês não querem? Que loucura é essa? Vocês preferem quem? Aquele que entra, rouba, mata e seduz. É esse? Que loucura! Que loucura! E nós ficamos pensando hoje, aí nós olhamos para a Bíblia, como é que eles escolheram mal? O homem continua escolhendo mal hoje também. O homem continua escolhendo mal. Jesus é paz, é amor, é libertação. É isso. Jesus não é nada de coisa, de peso, não, é leve. O fardo dele é leve. Agora, o que oprime é o mundo que aí está. As coisas que aí estão, que entram no coração do homem, as mágoas, as angústias, as depressões, as decepções, as frustrações, todas aquelas coisas que são próprias do que está lá, do que está aí. As multidões estão indo após ele, daquele que veio para roubar, matar, destruir. Qual a escolha? Qual a escolha? Você não tem como escapar. Você pode hoje fazer uma escolha, e Jesus estava lá à disposição. A mulher de Pilatos disse: não entre nesse julgamento aí, nesse juízo, não entre nisso, porque esse homem é justo. Não entre nisso. E Pilatos ficou neutro, mas a multidão fez o julgamento. Nós preferimos Barrabás, nós preferimos o salteador, nós preferimos o inimigo, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que destrói, aquele que seduz. É essa a nossa preferência. É essa a preferência? Então está feito, assim é como vocês querem, seja feito isso para vocês. Mas houve um pequeno grupo, um pequeno povo, e que Jesus disse a esse pequeno povo: o mundo não vai me ver mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. O que você quer? Nessa hora, Jesus,
nesse momento da festa, né? É o período da igreja, nessa última hora da igreja, a oferta é a mesma, a proposta é a mesma. O que você quer? Jovem, senhor, senhora, não, já tem religião, não estou falando de religião não, Eu tinha um amigo meu que dizia que 3 coisas dão briga: religião, futebol e política, Quando você discute, você briga. Então, não estou falando nada disso. Nós estamos falando de uma bênção. Estamos falando de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, o que você prefere? Jesus? Não. Não. O negócio é muito meio quadrado, né? Isso é aquele pessoal assim, muito com a cabeça muito quadradinha, assim, muito bitoladinho, né? E tal. Esse pessoal que precisa de Jesus, que coisa, né? E os grandes, às vezes, intelectuais estão morrendo, se suicidando, desesperados, fazendo análise, que estão morrendo, que estão, Homem é homem, em qualquer condição social, intelectual, o homem é homem, a necessidade é a mesma. E ele tem o direito de escolha, e o direito está colocado aqui. O que você prefere? Quem você escolhe? Jesus ou Barrabás? Não, eu escolho Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero Jesus na minha família. Eu quero Jesus em todos os momentos da minha vida, junto a mim. Então você escolheu a vida, você escolheu a libertação, você escolheu a paz, você escolheu a alegria, você escolheu o melhor, você escolheu o bem maior. Quando você não escolhe, você ficou com o salteador. Aí é triste. E disse Pilatos: portanto, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso. E tinham 2 presos, um chamado Barrabás. Estando eles reunidos, disse: que quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? E estando assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entra na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por ele. Mas os príncipes, os sacerdotes, os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E disse então o presidente: qual desses 2 quereis que solte? E eles disseram: Barrabás. Não queremos Jesus na nossa vida, queremos Barrabás. E assim foi feito. Há um mundo que aí está. E a pergunta que está sendo feita ao homem hoje é essa: quem que você quer solto na sua vida? Barrabás ou Jesus? Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. O Senhor revelou que uma senhora que está aqui, ela traz mágoas. E ela tem estado muito magoada, especialmente porque ela convidou o seu esposo para vir e houve e ele disse não e alguma coisa, e ela se sentiu magoada. Há uma pessoa aqui hoje muito aflita e não via solução para tal aflição, mas o Senhor disse: vou socorrer. O Senhor mostrou também uma senhora que entrava aqui com um grande peso, Ela era alguma coisa que a angustiava, e o Senhor, o peso que ela trazia sobre si era tão grande, chegava a ferir os seus ombros. Quer dizer, uma opressão, um problema, e o Senhor quer tirar esse seu fardo nessa noite. Nós bendizemos, Senhor, o Teu nome, te glorificamos, ó Pai, por tudo aquilo que tens feito na vida do Teu povo, por aqueles que um dia aprenderam a conhecer esse segredo, esse grande mistério que é a Tua presença na vida. Senhor, nós te glorificamos também por aqueles que vieram aqui
alguns pela primeira vez. Dá uma bênção, Senhor, de alegria, de paz, dá uma experiência contigo. Nos lembramos dos teus servos que estão viajando, aqueles que estão no interior, nas igrejas. Traz os teus servos em paz, livra-os de todo mal, nas estradas de acidentes, livra, Senhor, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, agora e para sempre. Amém. Pode sentar, irmãos, está encerrado.